Fui comprar ovos e fui comprar café. Que susto! Tá? Sabendo que o ovo é um alimento essencial em relação à sua quantidade proteica e o café é nosso, pergunto para vocês, por que será que eu tive um aumento tão grande desse tipo de alimento? Aliás, não são somente esses. E a inflação, como é que fica? Gente, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o professor Matheus Froza. Seja muito bem-vindo novamente no nosso programa, professor. Obrigado. Professor, a gente está muito preocupado, principalmente nós da nutrição, que a gente vai fazer as recomendações nutricionais. E uma queixa que a maior parte da população tem é com o aumento dos produtos alimentícios. Pode explicar para nós como esse mercado está levando isso? O que leva ao aumento desse preço? Desculpe só lhe interromper antes, depois o Daniel vai brigar comigo. Porque a gente sabe, por exemplo, que ovo nessa época ele sempre aumenta um pouquinho de preço, mas agora está exacerbado. Pode explicar para nós, professor? Eu acho que não tem receita ou consulta nutricional que não libere o café preto sem açúcar e que não contenha ovos também. Então isso é interessante. São fatores fundamentais. O café é um caso específico. Porque o café ele vem de 2024 virando o ano com preço muito elevado, mas aqui a gente precisa entender. O café, como os ovos, enfim, toda a questão que nós estamos passando agora, é uma questão de oferta. Há uma redução de área plantada muito forte no país em detrimento da cultura do ouro, no caso a soja. As pessoas diminuem a área plantada de café, do café. Da erva mate é um caso também tradicional que isso ocorre, amendoim é outro caso, que eu vou diminuindo a área plantada em detrimento da soja. E por que soja? Soja também é proteína. Nós temos um grande mercado consumidor, que é o mercado chinês, que consome muito essa soja. Isso é um fator. Então eu quero ganhar dinheiro. Isso. E o café, além da redução de área plantada, eu fecho o ano 2024 com um dólar acima dos R$6 e quem tem café no Brasil, obviamente exportou café. Porque ganhou mais. Porque ganhou mais. Lembrando, o Brasil ele é o maior produtor e maior exportador de café. Nós conseguimos produzir café aqui, o café tradicional de mesa, vamos falar, de baixa qualidade, sim, até o café gourmet de alta qualidade. Só que o de alta qualidade eu concorro com outros mercados, com o café colombiano, eu tenho o café também de qualidade na América Central. Mas o café tradicional de mesa, este café que a gente compra no mercado, é esse que aumentou de preço. Por quê? Que seria aquele café, café que a gente usa isso, diariamente. Café diariamente, o granulado, o em pó. Não é aquele café daquela região arábica, modiana. Esse café pouco alterou das regiões de Minas Gerais, pouco alterou. Mas o tradicional foi que eu desloquei uma demanda interna para uma demanda externa, então para receber em dólar, além da redução de área plantada, que eu estou desmatando o café para colocar principalmente a questão da soja. Porque a soja, ela sendo de qualidade boa ou ruim, eu exporto igual. Porque soja na China vira farelo, o frango vira a alimentação do frango e automaticamente eu mato o frango e acabo fritando esse frango ou vira óleo. Então eu tenho uma cadeia produtiva por trás da proteína soja. Então esse é Isso é muito ruim, né, professor? Sim, é a monocultura. Sim, então, sim. Vamos dizer bem assim, não é correr um risco, mas nós temos sim, podemos afirmar que nós temos uma grande monocultura de soja que movimenta e que vai diminuindo outras pequenas culturas. Eu trouxe o exemplo do café, mas pode ser o amendoim, que é outro exemplo que me veio agora. Eu tenho a questão do leite também, que também vai perdendo espaço, principalmente para as lavouras de soja e também o arroz. Acaba a pastagem, acaba a criação de gado para plantar o soja. Tanto é que recentemente aqui o Brasil importou arroz uruguaio até por uma questão para regular tanto a oferta quanto a demanda. Então isso está em várias culturas. Eu só não estou colocando soja em regiões, exemplo da uva, que é difícil eu colher com maquinário. Mas isso aí tem um porém bem grave também. Não sei se o professor tem conhecimento. Nós temos vários parreirais aqui na região sul que estão contaminados. Sim. Com uma questão hormonal e com questão de agrotóxico. Claro, isso já foi constatado. Que é a migração de um lugar para outro. Quem faz isso? Sim. Quem passa esse tipo de produto? Que leva a um investimento que eu falei em tecnologia, principalmente os bioestimulantes que tem na agricultura, os biodegradáveis também, o investimento tem que ser mais recorrente quanto a isso. E falando nisso, eu gosto dessa parte. Só agora os bioestimulantes da agricultura, os biodegradáveis, que eles não têm uma rotulagem de agrotóxico.
Então foi a partir do ano de 2024, do final do ano, que desvinculou. Eu vou ter um produto que não agride o meio ambiente, tá? De empresas que têm a questão... Ética, eu diria. Ética também, mas principalmente que não tem uma agressão do meio ambiente e mesmo assim um aumento da produtividade. Então eles não têm a categoria de agrotóxico. Isso evolui. O próximo passo é nos financiamentos agrícolas, eu liberar o financiamento agrícola para a propriedade e X% desse financiamento ser de itens que não agridam o meio ambiente. Daí eu começo a mudar o mercado. Isso aí. Sim. E mais trabalhar com a multicultura. Quando é que isso pode mudar, professor? Para que a gente tenha esse acesso. Eu vou lhe fazer essa pergunta, professor. Claro. Depois vou lhe fazer uma outra pergunta que está relacionada. Quando que se mudou isso aí em relação... Eu falo o soja porque a gente fala o feijão soja. Sim. Ou a leguminosa soja. Leguminosa soja, né? Quando te escreve, eu gosto muito de escrever nessa parte da economia do capim, que eu digo assim, a gente usa uma leguminosa soja para fazer os contrapontos, para não dizer ou soja. Sim. Porque é o feijão, né? A gente dentro da classificação. Mas, professor, quando você fala sobre essa monocultura, eu só queria lhe fazer uma pergunta, se nós agregássemos valor ao produto que nós exportamos? Esse é o nosso diferencial. Então nós somos hoje o maior exportador de café, produtor e exportador, a soja também, o maior exportador e o maior produtor. Nós também temos nossa pecuária de exportação também, ela é, se não a segunda, a terceira maior. Só que a gente precisa urgentemente discutir o quê? Que essa agricultura ela tenha tipo um zoneamento que o pessoal fala muito, com zonas que eu posso expandir de área agriculturável ou não. Ótimo. Em detrimento de cultura. O governo tenta fazer isso com a política de preços mínimos, senão não ia ter amendoim no Brasil. Um exemplo, não ia ter caju no Brasil. E a gente produz, não ia ter pitanga, não ia. Não ia ter cacau? Cacau, chocolate. Isso, chocolate. Cacau que nós exportamos, cacau. Então isso ia ter uma série de mudanças, o governo tenta fazer com um preço mínimo. Eu gosto de trazer o exemplo muito do leite, porque isso influencia, porque o leite é pequena propriedade, e se eu não der um preço do leite um pouco mais valorizado para esse produtor, que o governo subsidia esse setor, obviamente as pessoas saem do campo para a cidade, deixam de ter cadeia leiteira e automaticamente aumenta o preço do leite. E o nosso leite perde qualidade. Aumenta o preço do leite. Sim. E aumenta o quê? Essa população que não vai ter renda suficiente. Isso, que vem para cá e vão, que eu chamo, formar pequenos bolsões de pobreza aqui, que são pessoas que tradicionalmente vêm sem qualificação. É um problema social, quando eu tiro a pessoa da pequena propriedade. Eu tenho que movimentar este processo, que eu tenha um subsídio para essa pessoa, um incentivo que ela fique lá e continue tendo 6, 7, 8 vacas que produzem leite e que entrega na cooperativa. Sim. Eu preciso manter, porque além de eu não ter leite, o leite também acaba perdendo a qualidade. Com certeza. Também, se eu não tenho uma boa pastagem, se esse gado não é cuidado, vacina, etc. Até a própria indústria leiteira começa também a auxiliar dos químicos também dentro para eventualmente também aumentar a quantidade. E isso ocorre. Isso é ruim. E nós já vimos muita coisa ruim. Eu acho que é péssimo isso aí. E quando eu falo que a economia tem muita conexão, a gente dialoga muito com o alimento em função disso. Porque as pessoas geralmente vão para a rede social se manifestar, porque aumentou o preço disso, isso é culpa de A, de B ou de C. Não. Geralmente a culpa está no clima, tem uma questão climática. Nós tivemos dois problemas grandes, estamos tendo um segundo, né, agora, pelo menos aqui no Sul. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses, quando deu as grandes enchentes do ano passado. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas essas ondas de calor é uma certeza que nós temos já, que isso não é normal. A gente não pode achar isso normal, essas frequentes ondas de calor que estão levando até a desidratação. E isso automaticamente impacta diretamente aqui, no hortifruti no mercado. Eu não consigo manter o preço. Manter. Então o meu descarte também no mercado lá também está muito, muito grande, porque eu estou descartando o hortifruti, colocando fora, essa é a verdade, porque murcha, as pessoas chegam lá, olham e não compram, porque chega a bater um calor de 40 graus. O produto ele já não, quando ele vem da agricultura, ele já não vem com aquela qualidade. E isso porque é muito mais custoso eu ter um caminhão que tenha refrigeração, para chegar no mercado que também tenha refrigeração, isso tudo acaba impactando no preço final. E hoje professor, se a gente for falar em verduras, o que está contribuindo de uma forma positiva
para que os preços não se elevem e de forma negativa, para que, além do ovo e do café, para que esses preços todos se elevem. E aí a gente fala na nossa querida ou na nossa não desejada inflação. Eu tenho alguns preços que estão... A inflação ela podia ser um pouco maior nesse período, mas eu tenho alguns preços que estão segurando. Tem aqui os dois aqui. Pode mostrar aí, professor. Que é a cebola, ela vem segurando. Dificilmente tu cozinha sem cebola. Então ela vem um hábito nosso. É um hábito. Então o pessoal usa até no churrasco, enfim. Então a cebola e a batata branca, batata inglesa no caso, então ela está também segurando a inflação e a batata... Porque o preço dela está menor. Eu tenho uma oferta e outra coisa, tanto a batata quanto a cebola eu estou buscando no mercado interno. Então a cebola ela tem na região nossa, aqui em Silveira Martins, depois começa a esfriar, busca em Bom Jesus, e a cebola hoje vem de São José do Norte, que são regiões produtoras do estado e que não incide o custo de transporte. Ótimo. Então vem segurando. O tomate, até pouco tempo atrás, ele segurou em questão de safra, mas com excesso de calor agora, até que se tu for no mercado vai ver muito tomate verde ainda, o tomate a tendência é ele começar a aumentar de preço. Sim. Mas o tomate segura muito por causa do molho de tomate, eu consigo migrar um pouco mais. Mas a batata não, positivamente a batata e a cebola hoje no mercado eu estou pegando com preço bom, diga-se de passagem. Quando a gente vê esses alimentos aí que você está falando, a gente tem que fazer substituições. Sim. E aí está o nosso papel dentro da nutrição. Sim. Tentar modular. Por exemplo, eu não posso, professor, o ovo tem conhecimento, né? Que muitas famílias elas não comem a carne, porque a carne também está com preço elevado. Claro. Então eu vou usar o ovo como fonte de proteína. E a gente sabe que o ovo tem um valor nutricional inigualável. Eu falo muito que na minha casa a gente tem o hábito de comer muito ovo. Olha, com certeza é mais de uma dúzia por semana, porque a gente usa no café da manhã. Ótimo. E de noite também, ainda mais quem trabalha à noite, que tem aqui na universidade, a gente faz omelete, a gente come ovo ou com o próprio pão. Então, sim, ótimo. Então isso é uma fonte de proteína adequada. De proteína. E quando eu mexo na proteína ovo, eu desregulo uma série de fatores. Porque além de ser é fácil de fazer, no caso, e também quando ele chega a quase R$1, que está chegando hoje próximo a 93 centavos cada um, isso acaba mudando já o hábito de consumo, eu não tenho para onde migrar já. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer Como que eu vou substituir? Eu fico pensando, como que eu vou substituir o ovo por uma outra fonte proteica? E aqui nós temos duas, professora. Até eu trouxe aqui para te mostrar. Feijão e lentilha. O feijão e o arroz. O arroz. Porque eu misturo esses dois aqui, eu tenho 2 aminoácidos essenciais. Eu tenho metionina e tenho lisina. Eu coloco esses dois e tenho uma proteína de bom valor. Mas ninguém tem esse hábito de manhã de comer feijão e arroz. Não tem. E ninguém come feijão e arroz à noite. Não dificilmente. Não come. Porque não come. O ovo sacia. O poder de saciedade do ovo que tem. E eu digo muito assim... Não que o feijão e arroz não tenha quando a pessoa fala, mas o feijão e arroz também é aumento de preço. Sim, mas daí é hábito de consumo. Numa casa de 3 pessoas, tu pega metade de uma xícara e o feijão tu faz e também armazena o feijão para a semana inteira. Então a tua percepção quanto tu gasta é menor. Por mais que aumentou um pouquinho, como ele dura mais, ou eu faço uma xícara... Ele rende também. Ele rende mais, o feijão rende muito. E o arroz tu acaba fazendo, exemplo, lá em casa eu pego uma xícara por dia, é suficiente, uma xícara média. Então a impressão é que aquela xícara dura bastante, dura 10 dias. Então isso também acaba e acaba ocorrendo nós, quanto consumidores, percebendo isso. Tá bom. Ótimo, professor. Nós vamos partir para o segundo bloco e eu quero perguntar para o senhor ajudar a população em geral e ajudar nós, nutricionistas também, como fazer para a gente enfrentar todas essas intempéries que podem prejudicar ainda mais o preço. E qual é o nosso futuro enquanto Brasil, que estamos caminhando para monocultura e não multicultura? Sim. O que nós podemos fazer até no terreno que nós temos em casa, tá bom? Beleza. Até daqui a pouco no nosso segundo bloco. Programa Com a Bem voltando aqui, falando sobre essa inflação e o preço elevado de alguns alimentos, e principalmente os ovos, que são excelente fonte de proteína. Quando isso vai mudar, professor? A questão do ovo, eu acho que ela continua ainda, provavelmente até o mês de março, ainda, primeira quinzena de março,
porque eu preciso estabilizar o preço do ovo, restabelecer os estoques. Por que aumentou tanto? Explica pra gente. Por dois motivos principais. O principal, eu tenho uma migração, o preço da carne ele aumentou muito, tá? E daí eu direcionei muita carne para exportação, lembrando que a carne que eu exporto é carne sem osso, então aqui eu falo vazio, eu falo maminha, eu falo filé, ou contra filé. Então a carne sem osso direcionou para exportação e a carne com osso ficou aqui. Tá? Mas o que aumentou foi a carne sem osso. E as pessoas perceberam este aumento, tu diminui a quantidade comprada e começa o quê? A fazer o feijão, o arroz, o bife, mas menor, e o ovo. Onde eu tinha um ovo, eu passei a ter 2 ovos. Então, isso ocorreu. Ah, tá. Eu tirei a carne e coloquei 2 ovos. Não, eu diminui o tamanho do bife mesmo e coloquei 2 ovos. Tá. É isso que ficou ocorrendo. Então, a gente mudou o nosso comportamento em relação à proteína, em relação ao ovo. Então, isso acaba impactando porque eu tenho pouca oferta. E tu vai no mercado e vê lá ovos de diferentes tamanhos. O que isso significa? Ou porque eu estou tirando antes, que é um fato, para restabelecer o mercado. Quando tu vê lá várias prateleiras com os ovos muito pequenos, opa, isso aí foi adiantado porque está faltando ovo no mercado e o preço está muito alto, então eu vou tirando antes e mesmo o ovo estando pequeno eu já largo para o mercado consumidor. Então esse movimento existe também. Só. E isso não deveria acontecer, né? Não deveria. Isso, principalmente o oeste catarinense nosso aqui, grande produtor de frangos, suínos e também a questão de ovos. E o outro fator é esse fator que eu venho falando muito. A pequena propriedade ela vem perdendo muito espaço para culturas de monocultura, de grandes culturas. E nas regiões de pequena propriedade, eu deixo de ter o frango, eu deixo de ter o ovo, ou deixo de ter o porco. De fato, é muito trabalhoso. É muito mais fácil eu pegar e ter meu 1, 2, 3 hectares de soja ali, que é algo garantido que eu vou ter. Do que todo e não dá tanto trabalho. E não dá tanto trabalho assim, não precisa acordar às 4 da manhã. Vou lá tratar o gado, tirar leite. Aí o que acontece? Quem tem gado de leite tem galinha, quem tem galinha tem frango e tem porco. Geralmente é assim a pequena propriedade. E algumas delas têm o fumo. Então a pequena propriedade, além ela está diminuindo de tamanho, já está virando uma média a grande propriedade. Por quê? Porque eu perdi ela. Eu posso dar um exemplo, que é nessa região que também sofreu muito com as enchentes, Teutônia, aquela região de Teutônia ali, Lajeado, aquela região ali onde eu tinha a pequena propriedade, ela já está em média a propriedade. E ali é uma bacia leiteira importante para o estado. É uma bacia também de suínos, é uma bacia também, eu tenho bastante ovos também ali. E a outra é na região de Palmeiras das Missões, Severi, Palmitinho, e também eu tenho uma pequena propriedade muito forte ali também. E uma grande temperatura, uma grande seca também, vem ao encontro de tudo isso, e a né, questão dos professor? ovos também precisa, tem uma grande seca, eu preciso também da iluminação, eu preciso do aquecimento também. Gente, criar não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Só para você ter ideia, professor, lembro quando nós morávamos lá no interior de Santa Catarina, lembro que a gente criava 2 porcos por ano, porque a gente fazia salame, etc, etc, e nós sempre tínhamos galinhas e sempre tínhamos ovos em casa. Que a gente criava as galinhas e tinha sempre ovos. Era uma maravilha. E daí foi por isso que eu deixei de comer, porque eu via minha mãe matando aqueles bichos lá. E você tem toda a razão. E nós tínhamos um terreno de 20 por 20. Era esse o nosso terreno. Mas eu preciso fortalecer nisso aí, porque geralmente... A cultura, porque então é um processo educativo, professor. Além da pequena propriedade, vamos dizer bem assim, a gente pode afirmar com certeza que eu também tenho alimentos muito mais saudáveis, eu tenho um pouquíssimo ou quase nenhum uso de agrotóxicos também. É basicamente... que eu estou utilizando a mão de obra também artesanal, um pouco uso de tecnologia, e isso eu tenho que me manter também. Então a gente tem que dialogar com todos os setores. Eu agora vou te fazer uma pergunta bem importante. Como coordenador do curso de administração, eu queria dizer qual é a contribuição dentro da administração, já que você está falando dessas pequenas propriedades, das grandes propriedades. Como que a gente pode contribuir enquanto universidade para que a gente consiga, de alguma forma, professor, mudar esse panorama? Eu digo assim, 2 correntes eu penso muito, conscientização e a segunda é profissionalização. A partir do momento que eu vou para a pequena propriedade, que eu vou para o campo, eu legalizo aquilo lá, eu tenho uma marca, eu tenho uma ficha nutricional. Estou dando um exemplo, tá? A pessoa pode ser mandioca descascada que eu embalei, mas eu tenho uma marca, eu tenho uma ficha nutricional e eu venho para a cidade com uma marca profissional, vamos dizer bem assim, pronto para ir para o mercado, eu dou um aula de profissionalismo, daí eu até vendo mais.
Eu acho que esse é o nosso papel quanto ciência social. Eu digo muito isso, que eu preciso sim dizer para essa pessoa lá, opa, eu preciso profissionalizar. Eu não preciso de atravessador, eu posso ter minha agroindústria aqui. Eu não preciso recorrer à Ceasa de Porto Alegre. Não, eu tenho que buscar uma ficha técnica, eu tenho que buscar uma ficha nutricional. E para isso nós temos aqui a universidade, temos o curso de nutrição. E o curso de contábeis faz a legalização, nós, a administração, fizemos o planejamento estratégico. Nós fazemos a ficha técnica. A ficha técnica. Então, eu preciso disso. Olha. Isso é uma forma do que eu posso ir na feira, eu posso vender direto eu tenho garantia. Eu tenho garantia e alguém atestou aquele produto. Que é que o curso de nutrição faz muito na questão dos restaurantes. Eu estou atestando que aquele lugar é um lugar confiável. Então eu preciso atestar o que eu estou produzindo é confiável. Não só pegar o meu leite e entregar na cooperativa e daí é um problema da cooperativa. Eu preciso agregar valor. Ah, mas eu faço queijo. Tá, mas como é que tu fez esse queijo? Quem é que disse que realmente o teu queijo é bom? São perguntas que a gente acaba fazendo e que tem que ser respondidas. Ótimo, Porque a partir da legalização eu também acesso ao crédito. Eu vou buscar um crédito, um Pronamp, eu vou buscar também lá. Eu tenho um amparo técnico e legal. Sim. Eu penso, olha, professora, eu estou aqui, nós estamos aqui nesse programa com uma BEM muito bom, muito importante para esse grande momento que nós estamos passando dentro da economia e da alimentação. E eu fico pensando, precisamos formar mais projetos de extensão nesses territórios e com essas pequenas ações. Eu digo muito assim... Olha só, gente, um grande desafio aqui para o professor e para os professores aí do curso de nutrição. Eu digo muito, o pessoal dos distritos que nós temos em torno de Santa Maria. Gente, o pessoal do distrito, que legal ter a festa do distrito. Não, mas eu preciso profissionalizar aquelas pessoas, eu preciso legalizar. Elas têm que ter acesso a linhas de financiamento específico, mas antes ela tem que ter um rótulo. Sim, com certeza. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma embalagem, tá? Porque a gente tem aqui marcas diferentes e todas essas marcas aqui, eu vejo uma até de uma empresa de Santa Maria, de publicidade que está aqui, isso mostra a credibilidade. O cara investiu, o empresário investiu para fazer uma marca, para ter um logotipo. Isso é importante. Nós teremos até um programa posterior ao seu, programa Como a Bem, que vai falar sobre isso, professor. Eu acho importante, extremamente importante. Quando eu vou chegar, eu tenho um diferencial para trazer a questão para a cidade, para vender, para posicionamento. Acho que essa é a palavra, dentro de um mercado tão concorrencial. Aí eu mantenho essas pessoas, em suas propriedades, mesmo que sejam pequenas, numa multicultura, com uma certificação do produto que estão tendo. E quando eu falo em multicultura, tu pode ter o hortifruti lá com a mandioca e vender mandioca descascada. Estou dando um exemplo aqui. O pé de limão, a laranja, o tempero verde. O tempero verde que tu vai agregando na tua cesta, o qual tu está produzindo. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, esse é o papel da universidade. A gente fala muito conscientização e conscientizar para legalizar, para dar os caminhos aqui dentro e aonde que eu preciso ir. Eu acho que isso é fundamental. Ótimo. Pessoal, eu estava pensando aqui, professor, diante de todo esse cenário, nós estamos falando do cenário regional, estamos falando mais daqui do sul do país, estou falando do Rio Grande do Sul. E no início do nosso programa, você falou muito sobre a questão da exportação. Então, nós exportamos aquele alimento bom, de excelente qualidade, não agregamos valor para nós termos mais alimentos de ótima qualidade. Eu não estou dizendo que o que nós comemos não é bom. Não é ruim. Não é ruim. Mas eu gostaria, professor, que que o governo tivesse uma consciência de reter, não exportar tanto, mas reter para a sua população. Por que isso não acontece? Eu consigo fazer isso. Isso é possível fazer, já falei sobre isso já. Nós temos a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que tem nossos estoques. Eu preciso abrir esses estoques e largar no mercado para regular preço. Claro que eu mexo com grandes grupos de interesse. Enfim, tá? E eu digo assim, tanto é que nós temos no Brasil uma empresa hoje que é a maior produtora de proteína animal do mundo, que é a empresa brasileira. Mas eu preciso olhar para a cadeia. Isso é fundamental. Senão vai chegar um tempo que não vai ter mais amendoim, que não vai ter mais limão, tá? Que não vai ter Mas mais se nós laranja. fizéssemos isso, se o governo fizesse isso de uma forma geral, eu acredito que nós teríamos uma alimentação melhor, nós teríamos um estoque regulador, que nós deveríamos manter esse estoque regulador. Eu acho que é possível. A qualidade do nosso alimento também, ela tem que ser muito bem trabalhada tecnicamente. Eu costumo dizer que as políticas já existem. Isso vale para tudo. A questão é que essa política chegue até a gente. Tem ótimo. Eu dou um exemplo da área e fora da área. O governo está projetando uma mudança no FGTS.
Isso em tese é bom, mas você precisa chegar nas pessoas. Ah, sim. Um exemplo, às vezes não chega. Entendimento. Não, eu preciso chegar, eu preciso que eu desregularize e chegue o preço, tem que chegar o preço na prateleira mais barato. Sim. Porque em outras épocas eu tirava imposto da mercadoria, do ar-condicionado, do chuveiro e ele não chegava até o consumidor final. Então essa é a dificuldade, a questão. Programas eu acredito que já tenha, leis já tenham o suficiente, mas elas precisam chegar até a pessoa perceba a população de que forma é beneficiada por ela. Eu acho que isso é fundamental e nós aqui dentro da universidade nós temos a obrigação de falar de esse processo educativo, popularizar isso aí, combater principalmente a desinformação e que as pessoas costumam dizer isso. Ótimo. Tem muita figura de linguagem, cabe a gente aqui dentro também fazer esse tipo de tradução. Isso eu faço muito, senão, gente, a questão não é, porque aumentou o café, é política. Não, tá na política. Eles já levam para outro terreno. Eu mostro lá o gráfico, lá no Brasil é o maior exportador, o Brasil, além de exportar, é o maior produtor, e o café que tu toma é um café de baixa qualidade, amigo. O café caro pouco mudou de preço. E café é esse, ó, tem várias marcas do Brasil, inclusive premiadas, que tu começa a trabalhar em cima disso. Então a pessoa começa, realmente tem nexo. Claro que tem nexo. Ótimo. É que quando a gente conhece só da tua casa até a universidade, tu conhece pouco. Mas aqui dentro... Esse universo precisa ser esclarecido. Sim. Nós temos muito a ensinar. Eu tenho certeza que a nossa carne é melhor, nosso feijão é melhor, nosso arroz é melhor, nosso café é o melhor do mundo que a gente produz. E a nossa educação aqui na Universidade Franciscana também é melhor. A gente briga por isso. Instrumentos para isso, né, professor? Nós temos estrutura e instrumentos para isso. Trabalhar esse processo educativo. E esse jovem que entra com 18 ou 19 anos conosco aqui, ele começar a perceber e ver isso também. Modificar o ambiente. O ambiente, né? Eu acho que... Às vezes até modificar até a casa, onde ele mora, a forma de consumo e etc. Dizer que não é o governo que é responsável porque o ovo está em 0,93 centavos cada ovo. Então, eu costumo dizer assim, a diferença de você de quem está ali na esquina e não é o caso, é o que você tem que saber o porquê das coisas. Sim, ótimo. O ovo subiu por causa disso. Não. Existe um processo até nós chegar no preço do ovo. Ótimo. Uma transmissão de preço. E tu vai indo, vai encaixando, nesse meio processo tu vai dando os conceitos de inflação, como é que funciona. Ele vai perceber que a política impacta quase ou muito pouco. Por muito pouco. Daí ele vê assim, realmente eu falei bobagem. Beleza, minha missão foi cumprida. Ótimo. Programa Coma Bem aqui com o professor. E nós agradecemos muitíssimo a sua presença. Gente, olha quanto esclarecimento que a Universidade Franciscana proporciona nesse programa Coma Bem, da Universidade e da UFN-TV. Gente, nós precisamos de mais políticas educacionais para alertar a população. Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui. Coisa boa poder. Você viu uma maravilha. Esclarecer. E veja bem, nós estamos unindo nutrição, administração, política, economia, antropologia e por aí vai. Sim, porque o ato de comer envolve tudo isso. Eu comprar também. É um ato político, né? Com certeza. Programa Coma Bem, até o próximo programa.